Eu agradeço a participação de todos e todas. E, Erasmo, agora é a sua vez de falar. Ai, ai, ai. A minha garganta tem que aguentar, né? Bem, lá vou eu, então. Vou então cumprir meu dever. Podemos, então, abrir aqui a minha apresentação? Sim? Tudo bem? Eu tenho um auxiliar aqui, que é o meu sobrinho, que é especialista nisso. Está vendo isso, né, papai? Uma página. Bom, eu já agradeci um a um daqueles que falaram, mas agradeço todo o evento organizado de uma maneira assim abnegada por João, Elita, Kodama, Érica, Sandra, e entregar esse evento aí, que é uma coisa realmente especial. Eu sei o que isso tudo de mim aí é demais, eu não entendo. Espero que eu conserve o meu bom senso, a minha saúde mental aí após ouvir tanta coisa maravilhosa que falaram de uma maneira muito generosa, tolerante e muito passional. Muito obrigado. Muito bem, o meu tema aqui é a universidade ontem e hoje. Eu não quero fazer histórico de universidade, papel que uma universidade é no mundo, não. Vou fazer uma coisa muito direta, dizendo o que a universidade foi como num tempo de vida, quais mudanças que podem acontecer num simples tempo de vida. Então, a minha apresentação é assim, pragmática, objetiva, e eu quero chegar a um fim em que a gente tem temas novos a tratar que são importantes para a nossa universidade presente e futura. Aqui tem os temas que são as cátedras, os institutos básicos que foram criados, o sistema de pós-graduação e o atual luta pelo sistema de ciclos e integração de áreas na universidade. Isso, a minha universidade começou para mim no ano de 1949. A pré-história é de que, antes de 1920, havia escolas isoladas, ainda do país imperial. Engenharia, medicina foi trazida para cá pelo Dom João VI, logo que chegou, direito militar. Eram escolas isoladas que eram importantes, mesmo como o Brasil colônia, que houvesse aqui essas escolas. Em 1920, sabemos agora, mais do que enfaticamente comemorado, a Universidade do Brasil, assim chamada, foi criada na capital federal, que era, por isso foi chamada Universidade do Brasil, e era a primeira universidade federal do país. Federal chamada, porque hoje é federação. Outras escolas foram criadas, consequentemente, além daquelas que existiam, à luz da Universidade do Brasil. Faculdades nacionais foram criadas, a Escola de Química foi criada em 1933, a Faculdade Nacional de Filosofia, que é a nossa mãe, é a mãe desse Instituto de Física, no ano 1939, tudo dentro de uma estrutura da UB. O ingresso na UB de estudantes era feito por escola, você se candidatava a ingresso em uma escola, engenharia, etc. E os ingressos eram únicos, né? Entradas únicas em cada escola. E aí, em 1949, eu entrei na Escola de Química e eram 60 vagas, e lá a Escola de Química era uma escola de Química Industrial. Então, eu fui por esse setor, nessa direção, que era aquela que eu via como possível naquela época, em que não havia ciência no Brasil instalada, carreira científica, física, não havia isso, não. Então, eu entrei num vestibular de 60 vagas, e para mostrar a estabilidade do sistema de escolas, a pessoa entrava na universidade de uma escola e não podia sair, não. Tinha que ir até o fim, não tinha dispersão, omissão, evasão, não tinha isso, não. Formaram-se de 60, formaram-se 59. Um colega faleceu. Então, e na capital federal, a universidade estava na capital federal, Rio de Janeiro. Ela estava na capital, muito próximo do governo federal. A universidade era ali na Praia Vermelha, o governo era do Catete, né, no Palácio do Catete, e o Ministério da Educação, logo criado ali na Esplanada do Castelo. E então a universidade era inserida no governo federal, fazendo a política correspondente. Houve um reitor, Pedro Calmon, quando entrei na universidade já estava ali, Pedro Calmon, que era a figura central na República. Ele foi reitor da universidade por 18 anos.
Desde o ano 48 até o ano 66, ele foi o reitor da universidade. Não havia eleição na universidade, o reitor era indicado pela presidência da República. Ele era um semipolítico, nunca se entregou à política, mas era um baiano eloquente que discursava. Na biografia dele, se vocês consultaram, tá, biografia, profissão, orador. Então, ele fazia discursos, 3x2, então até uma história assim. Ele atravessou muitos ministros, né? O ministro trocava, mas ele era o reitor. E quando trocava o ministro, ele fazia o discurso de recepção ao ministro. Elogiava o ministro, fazia um discurso enfático. E aí dizem que cada vez o ministro que entrava era uma maravilha, era o maior do mundo, o maior de sempre, o maior de todos os tempos. E uma vez perguntaram a ele, depois do discurso, aí, como é que é esse discurso, esse ministro que entrou, o que você está achando? Ele, bom, só esse é muito bom. Melhor que esse, só o próximo. As universidades federais foram criadas em outros estados também, progressivamente, e aí os reitores eram muito importantes. Ser reitor da universidade era mais do que ser governador, porque ele tinha mais recursos, tinha os cargos melhores que podia haver no estado e tinha autonomia. Então, foi criada a cadeia de universidades federais, que foi crescendo com o tempo. A estrutura acadêmica dentro de uma universidade era de cátedras. São poucas cátedras, umas poucas cátedras em cada universidade. As cátedras eram os temas, né? Os temas de uma cátedra de física, uma cátedra de matemática na escola de engenharia, por exemplo, e depois as cátedras das diferentes ramos centrais de uma escola profissional. Na física, na faculdade de filosofia, havia a cátedra de física experimental, que era uma só, o professor Joaquim Costa Ribeiro, a cátedra de física teórica, que era o José Leite Lopes, e a cátedra de mecânica racional, que era o Plínio. Era isso estratificado. Tá? Só a mudança de catedrático só por morte ou uma aposentadoria final. Então, era um grande evento quando havia uma troca. E só havia isso na universidade. O catedrático e seus assistentes. Os assistentes eram assistentes dele, nomeados por ele, não tinham carreira. Por exemplo, quando o César Latte chegou, naquele tempo, que ele pegou muito fama naquela época, em 1947, ele voltava ao Brasil, em 1948, criaram uma nova cátedra. Essa criação dessa cátedra deu nos jornais. O Senado teve que intervir para criar para o maravilhoso cientista brasileiro, César Latte, uma cátedra nova na universidade, porque senão ele não ia poder voltar ao Brasil. Ele foi, então, criar a cátedra de física nuclear na Faculdade de Filosofia. Lá estava o Leite Lopes como catedrático. Nessa hora, em 1950, eu era estudante ainda da escola de química, o Jaime Thiômino voltou com o doutorado em Princeton. Era um físico brasileiro número meia dúzia, número 8, eram pouquíssimos, né, contados na mão. Ele retornou ao Brasil em 1950. E ele não tinha para onde ir. Queria ir para São Paulo, talvez a USP tivesse algum lugar para ele se encostar. Ele não tinha lugar para ficar na universidade, não havia. Ele estava todo empolgado em formação pessoal, mas não tinha. Ele entrou no CBPF, que era uma instituição privada, que foi criada um ano antes. Então, o Thiômino voltou para a universidade, mas como ele para o CBPF, mas como ele era empolgado na formação de pessoal, ele passou a ajudar o Leite Lopes na formação de pessoal junto à Faculdade de Filosofia. Nessa época, um pouco antes desse 1950, o mundo estava em guerra, Segunda Guerra Mundial, e em 1945 a guerra terminou de uma maneira dramática, a bomba nuclear no final da Segunda Guerra. Isso foi de uma importância enorme no mundo, porque não só porque era uma bomba e terminou a guerra estava virtualmente terminada, mas é que ela revelou dramaticamente a importância da ciência para o poder das nações. Naquele momento, o poder das nações até então era ter colônias, explorar colônias, e aí, nesse momento ficou claro que o poder das nações estava dependente da capacidade científica. O mundo nunca mais foi o mesmo a partir daquele tempo. Novos países, novas instituições acabaram, pouco a pouco foram acabando as colônias, novas instituições globais, a ONU, os organismos regionais de defesa, a OEA, a Organização do Atlântico Norte, etc. Tudo isso foi uma mudança mundial total.
A partir de então, passou a ser um mundo mais global, com preocupações mais globais, de defesa, de poder. No Brasil, isso coincidiu com essa preocupação de que a ciência chegou, foram criadas, nesse momento, em 1950, o CNPq, a CAPES, a Comissão de Energia Nuclear, e os órgãos de fomento que seriam usados, então, com programas de apoio a problema fundamental do país, que era a formação de pessoal. O Brasil não tinha pessoal, não havia cientista, pessoas, um cientista, outro isolado, um catedrático só na Física Experimental do Rio de Janeiro e nada mais. Então, era preciso a reforma da universidade. Isso então, começou, foi crescente desde ali do ano de 45. Mas essa reforma da universidade para formar, a preocupação da universidade com a formação de pessoas especializadas, ela foi crescendo ao longo dos anos, pouco a pouco, porque as reações do establishment eram naturalmente fortes. Na área da física, o CBPF foi criado em 1949 como consequência do impacto que o Lattes teve no mundo quando fez uma descoberta na famosa área nuclear, que era a área do poder do mundo. Então, ele teve muito impacto no trabalho dele, lá com o Mesospi. Então, foi criado o CBPF, com apoio privado de industriais. E esse CBPF foi decidido no Rio. No Rio não havia nada, só havia o CBPF, que queria ser físico. Havia a Faculdade de Filosofia, uma faculdade de filosofia do ponto de vista de estrutura, de carreira, de cargos, de formar pessoal e fixar pessoal, criar corpo docente, era zero, absolutamente. Havia só o catedrático e os assistentes já consolidados, existentes, e era um número muito pequeno e não havia. O Tchômilo, por exemplo, foi dar aulas de graça na Faculdade de Filosofia em apoio ao Leite Lopes para poder formar pessoal, porque não havia outra alternativa. E aí, com essa ênfase em formação pessoal, o CNPq e esses órgãos criaram o sistema de bolsas do exterior para formar pessoal. E aí, esses órgãos, então, se dedicaram a coletar estudantes interessados no exterior. Eu, por exemplo, fui para o Imperial College em dezembro de 57, e eu retornei para o Brasil em 1961 para o CBPF, onde eu estava contratado então. Aí, em 1961, quando eu voltei, essa é uma ênfase que o Unicim acaba de montar, eu dou esse número sempre para mostrar o impacto das mudanças. Havia só 10 doutores de física no Brasil. Eu contava na mão, via o nome deles todos. Então, eram 4 em São Paulo, 3 no Rio, etc. Não tinha mais do que isso. E Samuel Marquilhão formado recentemente, não sei se recentemente formado, Fernando Souza Barro, e aí era isso, o Ernesto Hamburger. Então, contávamos 10, muito bem. A década de 60 foi uma década muito diferente, foi a década em que apareceu o regime militar. Havia uma inflação e falta de recursos, a dívida externa do país era muito forte, inflação forte. E havia a Guerra Fria danada, porque, como decorrência da maneira como a guerra foi terminada, formaram-se os blocos Estados Unidos e União Soviética, e isso perturbava. Isso era uma Guerra Fria provocada por ambos os lados, que perturbava tudo. Pessoas, instituições, nada podia existir sem uma influência direta ou aproveitada por alguém da Guerra Fria. Em 1964, aí a gente caiu no regime militar. Coisas menores, eventos menores acontecidos no país, os militares aproveitavam a ênfase da Guerra Fria e criaram o regime militar. E eles, então, o regime militar é conosco, eles se meteram em tudo. Então, no CBPF, a gente teve o Almirante como presidente, que era muito preocupado com conseguir dinheiro para o CBPF, mas como a pós-graduação era a maneira como se conseguia dinheiro junto aos órgãos de fomento que estavam interessados em formar pessoal, a pós-graduação manipulava, conseguia algum dinheiro. Então, o almirante, mesmo o presidente, era também coordenador de pós-graduação. Então, era meio ruim, né? O resto do doutorado vindo do exterior, veio o Unicim também, logo em seguida foi um exemplo que foi mencionado aqui, e nós queríamos formar pessoal, queríamos atividades de pesquisa, liberdade, de nossos valores,
e estávamos submetidos a um almirantado que coordenava e determinava. Aí, com o regime militar, houve as cassações das universidades, né? Perseguições, universidades, demissões nas universidades, todas as pessoas que eram assim intelectuais, mais ou menos individuais ou livres, eram considerados aí perigosos comunistas. Então, as cassações terríveis, muitos físicos, Schoenberg, Leite Lopes, Thiômeno, Elisa Porta Pessoa, Sará, foram caçados das universidades, tiveram que sair dos empregos, que eram os poucos que havia. Então, houve um desamparo forte aí da comunidade científica no Brasil. Intelectuais, artistas, qualquer Caetano Veloso era preso sem mais nem menos e passava 2 meses na prisão, jornalistas presos, perseguidos, torturados, expulsos do país, até estudantes expulsos do país. Carlos Maurício Chaves foi expulso, Luiz Davidovich teve que sair do país porque não deixavam ele permanecer nem como estudante. Hoje ele é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Você vê o que é o mundo e as suas voltas. A reforma universitária estava sendo discutida, estava sendo amadurecida. Os militares interessados nela porque eles tinham muita preocupação de formar pessoal, porque eles queriam um dia criar uma bomba atômica. Então, eles também tinham o poder das nações, que eram dependentes, visivelmente, da capacidade científica das nações. E a reforma universitária foi finalizada, assim, depois de alguns anos de várias implementações, foi finalizada no ano de 1968. E, com ela implantada, modificou tudo. A estrutura acadêmica, o fim das cátedras, não havia mais cátedras, foram criados institutos e departamentos com carreira docente. Então, com tempo integral. Tá? Tinha emprego na universidade de tempo integral para quem ia ser professor. Foi criado um sistema de pós-graduação fortemente, com mestrado e doutorado definidos e valorizados na carreira. A carreira passou a fazer referência a mestrado e doutorado, que era uma coisa não conhecida no Brasil até então. Os institutos básicos foram criados, o nosso Instituto de Física foi criado, antes ainda de 68, de 65, se não me engano, e aí outros institutos do país inteiro, Instituto das Ciências Humanas, das Ciências Sociais, Instituto de Filosofia, por aí vai. E a reorganização das escolas profissionais, e com a eliminação dos cátedras, elas tinham que criar departamentos, então foram criados departamentos universitários que existem até hoje. Agora, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em todo o país. E havia uma urgência, criar um instituto e depois. O instituto era encarregado de dar as aulas da área de física, o Instituto de Física era encarregado das aulas de física de todas as escolas técnicas da universidade. E não havia pessoal para isso. Então, havia necessidade de contratação às pressas de quem estava formado e a urgência de formação de pessoal, inclusive com preocupação de formação de pós-graduação. Então, essa criação dos institutos, e chegamos aí ao final do ano 68, e houve pela criação da pós-graduação, o incentivo à formação de pessoal, os programas de formação de pessoal no exterior e no país, foi uma época de enorme expansão. Aquela fase em que éramos poucos, éramos contados numa mão, nos dedos de uma mão, ela passou a ter um crescimento explosivo. Criaram sociedades, a SBF foi criada em 66, a SBPC já existia um pouco antes, e em 48 ela era extremamente ativa nessa época de anos de chumbo, porque ela era já organizada e ela realmente era um baluarte de defesa dos valores de liberdade nessa época. Era a SBPC, era o cardeal de São Paulo, o nome dele, que era também uma pessoa que enfrentava os militares, como o Scortini, eram as nossas trincheiras de defesa da liberdade, sociedade civil. A FAPESP foi criada bem cedo, surpreendentemente, no ano 60,
E outras fundações estaduais vieram em seguida. A FAPERJ, surpreendentemente, levou 20 anos para ser criado. O Rio de Janeiro estava bem atrasado com respeito a São Paulo, nesse caráter aqui da criação de uma fundação estadual. Criar a fundação significa botar recursos, né? Uma fração do orçamento é votado e fica rigidamente conectado à fundação estadual. Isso entrou em São Paulo, mas no Rio de Janeiro foi difícil. Em setembro de 68, aí, embaixo do almirantado, eu e o Nissim passamos do CPPF para a PUC. A gente estava numa vida de miséria, sem sobrevivência pessoal possível, e aí nós fomos para a PUC porque houve uma oferta de um programa que era suportado pelos órgãos de fomento, a FINEP, para ocupar um departamento de física que estava sendo disponível para nós, lá, com liderança e abertura do Alceu, do Pablo Carlen, da Neila, que criaram essa abertura para nós. Então, passamos para a PUC. Eu estava, nesse momento, fui convidado pelo Zé Gondenberg a assumir a assessoria, a posição chamada diretor do setor de física e astronomia do CNPq. Era um assessor único que cuidava da física dentro do CNPq, para todas as atividades de fomento, bolsas e avaliações, inclusive avaliações para crescimento da pós-graduação. Fui trabalhar junto a uma comissão do CNPq, que dava assessoria à pós-graduação na escala nacional. Como vamos criar pós-graduação? O que é pós-graduação? O que é mestrado em física? O que é doutorado em física? Como é que se faz isso? Eu tive empenhado no CNPq aí como assessor nesse tempo para trabalhar junto a uma comissão de pós-graduação que havia lá, que fazia os pareceres de encaminhamento para o Conselho Federal da Educação, que é quem dizia se realmente um curso de pós-graduação, mestrado ou nível doutorado, podia ser criado em uma certa universidade, dependendo do corpo docente existente, da regulamentação oferecida, etc. Muito bem. E nós, então, no início, com aquela abertura, com aquele mundo na nossa frente, nos dedicamos à formação de pessoal e colaboração em visão nacional. Os institutos criados no mundo, no Brasil, eram institutos vazios, não tinham gente, não tinha nenhum único físico com doutoramento numa universidade, podia ser no Paraná, podia ser no Rio Grande do Norte. Então, tinha que formar gente para isso. Nós, então, trabalhamos em convênios, a USP também, muito ativa, as outras instituições federais ativas eram o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, o IFT aparecendo também, não era da área federal, mas também trabalhava com a formação pessoal. Então, nós tivemos uma escala em física que era isolada, aqueles catedráticos, criamos um simpósio brasileiro de física teórica, que era para juntar todo mundo que estava no Brasil, precisando de formação. Então, o simpósio foi criado lá em 68, logo que eu e chegamos, e aí fomos seguindo periodicamente, realizando o simpósio, que foi assim, teve uma importância, que foi relatada aqui por muitas pessoas, muito importante na formação de pessoas, na fixação de valores, né? Os valores do que é valor para que são os valores de nível de qualidade para um instituto de física. O simpósio foi tão importante que, por exemplo, o Mário Schoenberg, nessa hora, ele fez uma referência de que o simpósio de física teórica criado em 68, ele veio e deu conferência nesse simpósio em 68, logo que nós chegamos na PUC, ele já foi convidado, ele deu as conferências e tudo, vieram participantes todos que conseguimos do Brasil. Ele disse que o simpósio foi a coisa mais importante que aconteceu no Brasil naquele tempo. Ele era um catedrático poderoso dentro da cátedra dele, né? Mas isolado. O Schoenberg não tinha comunidade para ele, ele era um catedrático. Então, o infeliz, 68, disse isso, no ano seguinte ele foi caçado e mandado, passou pela prisão e perdeu a função de catedrático. Muito bem. Os encontros nacionais da SBF foram criados aí a partir dessa época. Em 76, criou-se o primeiro encontro de energias intermediárias, com a iniciativa do Pingueles e aqui no Rio, e logo no ano seguinte já foram criados encontros de física nuclear, de física de partículas, etc. E eram esses encontros hoje, encontros setoriais da SBF nessas várias áreas. Essas décadas aí assistiram à formação das comunidades nas várias áreas de física do Brasil.
laboratórios, grupos teóricos, colaboração internacional, tudo que vocês, a maioria de vocês viu como universidade, tudo isso foi criado nessas duas décadas. E de 1990 até 2000, as universidades se consolidaram com apoio de fomento, as fundações estaduais, e os programas financiados e avaliados. A avaliação da CAPES ficou bem estabelecida, a CNPq sempre com seus critérios muito rígidos. As universidades se consolidaram. O número de físicos no Brasil passou, nesse período, daqueles poucos lá, contados na mão, para 3 mil. Tinha uns 3 mil físicos nessa altura, no Brasil. 300 doutores em física. 300 novos doutores por ano. E aí, eu digo, com qualidade homogênea. Nunca vi ninguém dizer que os doutores aqui ou ali têm a qualidade defasada de uma expectativa. Então, essa determinação dos níveis, foi determinada por aquele trabalho inicial, lá nos anos da implantação, junto com o Conselho Federal de Educação, para dizer quais são as exigências para um doutoramento em física, exigências sobre as instituições e exigências sobre o desempenho dos alunos. A UFRJ teve um desempenho notável nesse período, acompanhando outras universidades. A situação da universidade, o desenvolvimento da universidade nessa época, até, digamos, o ano 2000, ela foi abençoada, bem documentado, bem explicitado no documento que a reitora apresentou como seu relatório de centenário no dia do centenário. A reitora falou como a universidade tinha crescido e era importante, e atuante e fundamental para o país, para a sociedade brasileira. Entretanto, já no discurso da reitora, eu vou lá atrás, porque essa é a minha tônica no momento. O desempenho no nível de graduação é dramaticamente insatisfatório. Essa nossa universidade, que tem um nível, muita qualidade, etc., em pesquisa, pós-graduação, interdisciplinaridade, tudo bem. Na graduação, nossa universidade é dramaticamente insatisfatória. A reitora, desculpe-me, ela, no relatório dela, lindo, não mencionou graduação, não mencionou as realizações da universidade no nível de graduação. E aí, é um grito, reforma. Nós precisamos passar por uma reforma. Nós estamos num século em que as coisas mudaram. No ano 2000 em diante, houve muita mudança. Mudanças de cultura, mudança de conhecimento, de maneiras como o conhecimento é transmitido. O problema específico é o da evasão, crescimento e mudanças de cultura, mudança de perspectivas. A evasão é um problema nacional forte. No sistema federal inteiro, que é um sistema caro, pago penosamente pela nossa economia, a evasão é de média de 20%, com forte variação por área. Esse 20% esconde a calamidade, porque a área de medicina tem 1% de evasão. Ninguém que entra no ano de medicina sai. Entretanto, outras áreas, como certos ramos de várias profissões, é muito maior, 30%, 40% de evasão. Na área da matemática, a evasão é de 60%. Na UFRJ, a evasão é forte. A reitora sabe disso. Isso estava na campanha dela, logo que ela assumiu, ela disse: nós temos que enfrentar o problema da evasão, saber o porquê que ela ocorre. Temos que enfrentar. Ela é muito consciente. Espero que dentro das atribulações que ela tem como reitora, tantos problemas ao mesmo tempo, que ela consiga formar uma resposta a esse problema. Há causas estruturais do problema, botando assim de uma maneira esquemática, eu diria duas causas. Uma fragmentação nas opções de ingresso, que são desorientadores do estudante, uma função de opções de ingresso que o estudante escolhe porque, estatisticamente, tem viabilidade de ser aprovado, penetrar. E os cursos também muito longos. É natural que o estudante
entra na universidade e fica pensando naqueles cursos tão fortes, tão massacrantes, tão exigentes, de 4 ou 5 anos, e não estão na expectativa deles. São excessivos por vários motivos. Aqui um pouquinho de detalhamento dessas ideias. O estudante não tem discernimento aos 17 anos para escolher uma opção de vestibular, não tem conhecimento, não sabe onde vai dar, ele escolhe um jogo de sorte, ou então pensando qual é o que tem menos procura para ter mais chance, né? As opções múltiplas que existem são determinadas por grupos internos que querem capturar estudantes para suas linhas. Então, esse é um comportamento assim, corporativo que procura sedimentar, consolidar essa fragmentação de opções que eu vou discutir, que eu vou apresentar em detalhe adiante. E há outros cursos que são muito grandes, são excessivos para os jovens. As expectativas modernas não exigem isso. O estudante fica pensando, olha, daqui a 4 anos eu vou ser um desempregado. Eu vou aprender que minha profissão está toda executada por robôs. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a rua ganhar dinheiro e depois, quando chegar daí, do fim dos 4 anos, eu vou para o robô para mim, para trabalhar para mim. Então, essas opções não são satisfeitas no momento de opções profissionais. Para mostrar como está o nosso exemplo da nossa UFRJ, a UFRJ tem mais de 130 opções de vestibular. Tem aí o edital do ano 2020 para a integração da UFRJ é uma peça de horror, né? Aquelas especificações múltiplas de vagas. Por exemplo, mencionar a área de engenharia e química, juntando essas duas que são as áreas de tecnologia aplicada, há 16 opções. O estudante, aos 17 anos, ele tem que escolher em qual vestibular ele vai entrar para ser canalizado dentro da universidade, num roteiro especificado, onde ele vai ter opções de esportivos, orientação, variações, nada. Ele escolhe ali, na inscrição, 16, não entra essas 16 opções. Isso ele está submetido a isso. Então, o que acontece com cada uma dessas inscrições, a gente precisa ver uma estatística bem transparente. Eu vou contar um caso, se eu tiver oportunidade, específico que eu vivi. Há opções em matemática, são 6 opções em matemática. Porque o estudante de 17 anos pode. Ele entra em matemática por quê? Porque, sabe, matemática de pouco candidato é fácil entrar. Porque o estudante tem um desespero, ele tem que entrar na universidade. Porque a família espera, porque os colegas esperam, ele tem que entrar, de alguma maneira ele tem que entrar. Então, ele vai para uma entrada fácil. Então, entra em matemática. Depois o que ele vai fazer? Agora, ele não pode entrar em matemática, assim, peito aberto. Ele tem que escolher uma das 6 opções que estão aqui. Ele tem que saber o que é matemática estatística, o que é matemática atuarial, o que é matemática pura e o que é matemática aplicada. E aí, então, contraste, maravilhoso contraste. Na medicina, a opção é única. Na medicina não entra desse comportamento de divisão de áreas, né? de loteamento. A opção da medicina é única. E com isso a gente tem uma medicina maravilhosa no Brasil. Imagina se a medicina quisesse fazer opções. O vestibular para pediatria, vestibular para obstetrícia, vestibular para cirurgia do cérebro. Imagina o que a gente teria como resultado. A opção medicina e evasão deve ser praticamente zero. E como resolver esse problema? Esse é um problema geral que esse problema está muito acentuado após o ano 2000, nem até 2000 e pouquinho já. A mudança é muito rápida. Eu posso mostrar, eu vou me referir à documentação em seguida. É uma mudança muito forte, porque as profissões estão mudando, os caminhos disponíveis, profissionais, de emprego, para formação, estão mudando muito. Então, os problemas de o que fazer com os estudantes da universidade, para que caminho eles vão, isso tem sido, cresceu acentuadamente a partir do ano 2000. Há caminhos adotados. Universidades, então, foram inovadoras em procurar caminhos.
Caminhos aí mencionado a partir do ano 2000 e pouco. 2005 é um exemplo mais notável em que houve a implantação de um sistema novo que procura resolver o problema segundo duas direções. Essas direções são a separação por ciclos. A universidade forma, tradicionalmente, toda a universidade do Brasil forma profissionais de 4, 5 anos de duração. E a separação de ciclos permite ao estudante, em vez de evasão, fracasso, abandonei a universidade, vou-me embora, ele luta por uma diplomação intermediária, mais suave, talvez mais dirigida, permitindo a ele procurar caminhos alternativos fora da universidade ou dentro, que é a separação por ciclos, criando um diploma de ciclo básico. Então, em que ele pode, aos 2, 3 anos, sair com o diploma, sucesso, e vai procurar caminhos que o futuro dirá quais são. E as outras são ingressos interdisciplinares, que fazem também um caos na cabeça do estudante e criam um sistema acadêmico de cursos dentro da universidade, que são, no caso da engenharia, 16 carreiras paralelas desde o primeiro ano, e o estudante entrou por onde não queria ter ido, e às vezes a área deixa de ter viabilidade, de finalidade para ele. Então, os ingressos interdisciplinares são ingressos em que o estudante entra por blocos e transfere suas opções para mais tarde. No curso, já dentro da universidade, ele será orientado e terá possibilidades de adquirir informações para... Muito bem, e aí? O século XXI requer reforma, isso está constatado a partir de 2000 e pouquinho. Houve um simpósio aqui, 10 anos atrás exatamente, que foi o simpósio dos meus 80 anos, em que o título era Sonhos e Ideias para uma Nova Universidade. Nós, naquele tempo, enfrentamos esse problema de ver quem tem o que dizer para a expectativa cultural, de conhecimento, distribuição de conhecimento no século XXI, para nossos jovens, né? Então, aí nesse simpósio foram feitas várias apresentações, documentos aqui, do tipo a Ângela, do CCMN, que tem um projeto, apresentou o seu projeto de bacharelado, que eu vou detalhar depois, interdisciplinar, que foi introduzido mais tarde um pouco, antes de 2010, mas não em 2009. O MEC já está preocupado com esse assunto, criou um grupo de trabalho em que as pessoas, como o grupo do CCMN, apresentaram seus planos. O MEC deu diretrizes, fez nesses anos, né, 2009, por aí, de diretrizes para a criação de cursos interdisciplinares, ingressos interdisciplinares. O Luiz Davidovich fez uma conferência sobre o Brasil precisa de uma revolução. Álvaro Prata era o reitor de Santa Catarina, também uma pessoa que trabalha junto à academia para estudar esse assunto, fez uma apresentação. E o Bevilacqua, a Universidade do século XXI, o choque cultural que a gente está vivendo a partir daquele tempo. No ano 2010, todo mundo falando isso, assustado e procurando implementar alternativas. Muito bem. O Luiz Bevilacqua é um pioneiro nessa reforma universitária, nessas linhas que eu mencionei. Ele trabalhou na implementação da Universidade Federal do ABC, que em 2005 criou os ingressos e cursos interdisciplinares. Eu vou dizer mais alguma informação em seguida. Ele fez uma apresentação lá naquele simpósio. Ele me autorizou para apilhar algumas das chapas que ele tem, dos slides que ele tem, que são artísticos, que eu não precisava criar, porque ele já tinha criado também, mas ele me autorizou a apresentar alguns slides que eu vou usar agora. A reconhecimento é de que nesse 21 há umas tantas quebras de barreiras. As barreiras entre áreas de aplicação, de áreas científicas, elas são quebradas porque há métodos que são interdisciplinares, métodos que ajunem, ou métodos anteriores que não existem, né? Variações diversas que mostram que as separações antes existentes, muito
radicais, se tornam não realistas e não é eficiente trabalhar apoiado nessas definições de carreiras que existiam antigamente. A computação, simulação, modelagem une essas áreas. Por exemplo, processos de simulações e de modelagem se aplicam igualmente ao mundo microscópico ou ao mundo macroscópico, a distribuição de galáxias no universo, o comportamento dos vírus. Eles têm descrições por modelos que são matematicamente conectados. Então, o trabalho, o progresso nessas diferentes direções, elas têm uma confluência e as barreiras se tornam evidentemente inconvenientes, né? Impróprias e ineficientes. Então, isso cria essa miscigenação de métodos e sistemas, de descrições. Elas criam novas ciências. Interdisciplinaridade é uma característica do nosso século XXI nas áreas de ciência e de tecnologia. A universidade tem que pensar na formação para o futuro. Recebe o estudante que vai estar ali se formando dali depois de 5 anos. Né? A ênfase, isso nós físicos repetimos sempre, a ênfase na formação básica. O valor mais permanente é a formação básica, não é botar o sujeito rapidamente numa carreira que praticamente vai levar para um certo tipo de engenharia que vai dar umas certas operacionalidades em alguma direção. Mas o valor permanente, o valor principal da formação básica da formação é o valor da formação básica, científica básica, que é o valor que vai ficar, mas provavelmente por mais tempo. Eliminar barreiras, né, entre disciplinaridade o mais possível, que o estudante não seja tão impossível para ele pensar que, quem sabe, eu vou fazer essa engenharia ou aquela engenharia, se eu vou aplicar matemática na análise de dados de um equipamento do hospital, etc. Né? A liberdade de trajetória. O estudante deve ter, entrou na universidade, não tem barreiras rígidas necessariamente, não únicas, barreiras progressivas e de orientação, e a liberdade de trajetória. Deve poder, depois de entrar na universidade e ter um primeiro contato, tem que ter direito a escolher suas trajetórias, seguir novos permissos profissionais, que ele vai aprender que existem, como existem, após estar dentro da universidade. O estudante pode, num sistema assim, ele pode construir parcialmente, com orientação, com viabilidade, o seu próprio projeto de formação. Então, essa teoria para essa universidade que se está procurando. A universidade é procurar dar ao estudante, como o estudante ele vai ter que escolher caminhos, ele vai ter que aprender, vai dizer por que eu vou seguir esse caminho, qual é o melhor caminho meu. Ele vai criar independência, criatividade, vai pensar, vai escolher, vai assumir as suas escolhas. Não vai ser um estudante infantil, como aí nós ouvimos aí há uma semana atrás. Ele tem que adquirir autoconfiança, tem que ousar, reduzir a aversão ao risco, ter iniciativa, buscar inovação. A inovação é uma palavra que está em muito modo. O governo tem programas de inovação, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, porque está entendido que o Brasil não tem inovação. Não tem inovação por quê? Porque uma universidade com o fundão, ela é bitolada. O estudante não aprende, não requer, não sabe que existe inovação. Ele tem que fazer uma matéria depois da outra, ser aprovado em cada uma e depois ele sai. Ele não teve desafios durante o curso e não se desenvolveu intelectualmente. Né? Essas são responsabilidades. A responsabilidade da universidade que o estudante desenvolva intelectualmente e emocionalmente. Ele tem que deixar de ser infantil, ele tem que ser responsável pelos caminhos que ele escolhe. A evasão não é a responsabilidade dos pais dos alunos e dos alunos serem infantis. A evasão é a responsabilidade da universidade.
Não é invasão de um aluno que se viciou em joguinhos, é invasão de todo mundo na universidade do país inteiro. Então, essa é uma responsabilidade para ser reconhecida com autocrítica pela universidade. Muito bem, aí em diferentes trajetórias, como é que essas coisas vão se fazendo assim? Suponha o estudante entra no bacharelado em ciência e tecnologia, ele passa 3 anos, aí nesse primeiro contato com várias ciências e caminhos aí misturados. Ele pode, no fim desses 3 anos, sair para o mercado de trabalho, natural. Então, em vez de ser uma evasão por abandono e fracasso, ele vai para o mercado de trabalho ao fim de 3 anos. Ou ele pode ir para a graduação. Então, aí ele tem que escolher os vários caminhos de graduação que ele deve poder escolher de uma maneira esforçada e competitiva. Depois ele pode da graduação ir para a pós-graduação. Ou ele pode, depois da graduação, ir para o mercado de trabalho, típico de uma escola profissional. E aí ele pode também, depois do bacharelado, ir para outra universidade. Isso é muito importante, que ele possa sair, se bacharelou aqui em ciências, no ciclo básico do Fundão, e ele pode ir para o Nordeste, porque lá tem uma área de trabalho, de pesquisa em engenharia, em energia eólica. Então, ele idealizou energia eólica, ele vai para lá. Então, ele pode transitar entre o nosso bacharelado, nosso ciência ciclo básico, e a graduação em outra universidade. Então, essa cadeia, assim, está querendo se referir à comunicação entre áreas. Isso aí é feito aí conheci particularmente pelo Evilac, ele está mencionando as áreas de engenharia, tecnologia, ciência da natureza, matemática e computação. E quem sabe a biologia entra em algum momento aí num caldeirão desses, né? Então, não está falando aqui o que vai acontecer no setor de humanas. Isso é um exemplo da área tecnológica. O que está acontecendo nessa flexibilidade e competição? Qual é a ideia? Assim, suponha a situação convencional aí, atual que a gente vive é de que muitos estudantes escolhem engenharia, menos escolhem ciência da natureza quando ingressam. De cima para baixo, vocês estão vendo o ingresso. E a matemática e computação, poucas pessoas. A matemática e computação é uma escolha de minoria. Esses estudantes, entrando assim no ciclo básico, eles não vão entrar com carreiras pré-fixadas, cada um deles, mas eles vão entrar num caldeirão. Esse caldeirão se chama ciclo básico de graduação. Aí ele vai ter conhecimento e amadurecimento. Ele vai aprender coisas básicas, naturalmente, com uma orientação acadêmica bem estruturada, que essa estruturação é feita nas universidades que já se anteciparam. E aí, durante esse tempo, haverá por que ele vai para uma carreira ou outra. Isso vai depender da competição entre os alunos. Ele vai, durante esse caldeirão aqui, ele vai estar fazendo vestibulares progressivos. Como estará, então? Ele tem que ganhar acesso à engenharia elétrica, que é muito competitiva. Ele tem que ser um bom aluno. Nós não teríamos mais os alunos aí que abandonam qualquer coisa, como entrou na universidade, vai sair. A obrigação é só sair. Entrou e saiu com o diploma no dia da formatura. Ele vai ter que disputar. Competição, os departamentos têm que competir pelos melhores alunos, fazendo iniciação científica, fazendo palestras esclarecedoras. E os alunos têm que ter boas notas e bom desempenho para conseguir as melhores vagas de carreiras aí que eles realizam com melhores prêmios. Então, esse é o sistema. Então, no fim disso, vai haver, chamando assim globalmente, profissões de engenharias, vai haver um número de engenharia maior do que o número de ciência da natureza, maior do que matemática e computação, mas vocês veem aqui, está sugerido que há esse resultado de reorganização das estatísticas é feito nas universidades, que adotaram já um sistema assim integrado. Vai haver menos pessoas indo para as profissões diretamente, chamadas técnicas e tecnológicas, e outros mais indo para a ciência da natureza e para a matemática e computação, que são aí onipresentes em muitas direções. Muito bem. Esses estudos aí sobre o que está acontecendo nessas transformações da nossa sociedade, da nossa cultura, eles estão sendo feitos aí, há alguns estudos, fortemente a Academia Brasileira de Ciências fez um estudo aqui no ano publicado em 2004, baseado também numa proposta de um chamado
a Carta de Angra, Manifesto de Angra, que falava sobre os problemas que a universidade estava começando a enfrentar. E esse aqui é o resultado, um exemplo mais atualizado de qual é a situação dessa análise de qual é a situação da educação superior no Brasil. Esse é um grupo de trabalho feito na academia. As pessoas nesse grupo estão aqui, assim, da melhor qualificação aí que a gente conhece na nossa área. Em particular, tem 3 pessoas aqui do Fundão. Débora Fogel, que é bem conhecida por nós todos, o Luiz Bevilacqua, que é bem conhecido por nós todos, e o Luiz Davidovich, que é bem conhecido por nós todos. É nosso físico, o Luiz Bevilacqua é engenheiro, a Débora Fogel é da área de biologia. Então, essas 12 pessoas fizeram um documento em que há análise da situação. Eu vou explicar um pouquinho em seguida. Dos 13, 12 são da universidade. Eu estou dizendo isso para tentar que a gente tem pessoas que estão analisando, que sabem como, por quê, para que essa atualização da universidade pode ser feita. Aqui estão, nesse documento, aí estão. Isso está um pouco legível, porque eles fizeram com cinza e verde, etc., para distribuir. Mas aqui está uma lista de cursos, exemplo. No ano 2000, o livro é de 2018, a edição. No ano de 2016, havia, no Brasil, mais de 40 cursos e universidades que tinham adotado o sistema interdisciplinar de cursos unificados para bifurcação posterior. Mais de 40. Aqui tem a Universidade Federal do ABC, que é uma primeira a ser implementada, que é um exemplo específico, e a Universidade Federal do Sul da Bahia também, ela tem alternativas muito bem estudadas sobre como pode ser feito o encadeamento estratégico e acadêmico na formação, nas diferentes ramificações que passa a haver dentro do sistema acadêmico. Então, aqui estão, vou me referir, ingressos multidisciplinares já são oferecidos em mais de 40 universidades brasileiras, desde o ano 2005. Em 2005, houve uma primeira implementação mais vigorosa na Universidade Federal do ABC. O Bevilacqua teve participação nessa formulação, na implementação do ABC. Ele foi o implementador e depois foi reitor de lá. E ele conta essa história e sabe tudo. E ele está aqui no Fundão. Simplesmente no Fundão ele é oprimido pelas forças internas. E a observação geral dessas experiências é de que há uma redução forte na evasão. O estudante encontra caminhos, luta por caminhos, procura seu progresso pessoal e há muito menos evasão. Esse é o exemplo da ABC. Além detalhando um pouco, a ABC tem 2 ingressos apenas. A universidade está com 20 mil estudantes, né? Tem 2 mil ingressos por ano, mais agora. Elas têm um bacharelado em ciência e tecnologia. Ponto. Aí entra todo mundo. Um bacharelado em ciências e humanidades. Ponto. Aí entra todo mundo. Um entra mais para ciências sociais e humanas e o outro setor entra mais para ciências exatas e tecnologia. E tem as correspondentes de licenciatura. Então, tem 2 ingressos de bacharelado só na universidade inteira. E as correspondentes de licenciatura. Após 3 anos, o estudante pode adquirir um diploma. Ele pode ter a suficiência, o número de créditos que ele tem suficiente para ele adquirir um diploma. Esse diploma ele permite que ele entre no mercado de trabalho, que ele continue na mesma universidade, com a formação mais completa, do tipo profissional tradicional, ou que vá para outra universidade. Esse diploma de formação intermediária, ele resolve parte da evasão. O estudante, em vez de simplesmente abandonar, ele luta mais um pouco e sai com um diploma de formação intermediária que seguramente vai ser muito útil para ele entrar em outros caminhos. Ele transforma o abandono, que é essa frustração e fracasso, em meta acessível. O estudante passa a ver aquilo como meta acessível. Ele pode ter dificuldade de manutenção, etc., mas esse problema ele deverá reduzir a evasão. Ele terá mais possibilidade de chegar e atingir uma determinada meta. E ele vai sair com um sentimento
de sucesso pessoal, simplesmente porque ele saiu com uma meta cumprida. O diploma dá ao estudante o direito de seguir para novos caminhos. Ele poderá, com muito mais conhecimento no fim do ciclo básico, ele pode adquirir, seguir, buscar caminhos profissionais de formação ou ir para o trabalho, ou ser inovador e criar sua própria empresa. Naturalmente, para ter uma integração, pensar nesse problema como um problema de todas as universidades do sistema federal, o diploma de ciclo básico deve ser definido de um modo coerente, coordenado por um Ministério da Educação, por um conjunto de universidades, de modo que haja um diploma de ciclo básico seja uma definição que tenha um significado mais ou menos universal, que possa permitir que o estudante tenha acesso, com base naquele título, a perspectivas de ingressos e que se leva aquilo para uma qualificação para o mercado de trabalho. E agora, o que a universidade faz? Adotando o ciclo básico associado a ingresso multidisciplinar, que aqui não tem, ela não vai ficar refém daquelas escolhas prematuras feitas pelo sistema de múltiplas opções de ingresso e reduzirá a evasão. Eu acho que é óbvio que isso vai acontecer. Tem o testemunho das universidades que adotam esse sistema. O que pode fazer a universidade se, numa opção que recebeu estudantes aí canalizados no vestibular, se aquela opção se torna esvaziada? O estudante não quer. Não quer mais, não existe mais, não interessa. O estudante... E aí ele esvazia. O que faz? E aqueles que não esvaziam, que não querem seguir, o que a universidade faz? Eu vou citar um exemplo aqui sobre essa evasão setorial. Uma das minhas últimas turmas aqui, foi ali quando eu ia me aposentando, no ano 2000, eu tive uma turma de Física 3. Na Física 3 eu tinha 50 estudantes. E a turma era exatamente 25 de Engenharia Química e 25 de Engenharia Naval. Os 25 estudantes de Engenharia Química, menos 24, passaram bem pela minha Física 3. Um não veio, alguma coisa aconteceu na vida dele, a família mudou para São Paulo, ou o que for, mas 24 passaram, quer dizer, a evasão zero, né? Estatisticamente, evasão zero. Os 25 de Engenharia Naval foi assim, as provas igual, o curso é mesmo. 5 apareceram na primeira prova, dos 25. As notas foram 1, 2, 3, 0, até 4. 5 estudantes só fizeram. Então, teve a segunda prova. Na segunda prova, vieram 4 estudantes. Mas os 4 não são os mesmos, não. Só um fez a primeira e a segunda prova. Os outros eram outros ali, que estavam ali de Araque, que compareceram àquela prova, porque estavam ali, depois do lanche, eles vieram fazer a prova. Então, um fez as 2 provas, então ele teve média 4, nota 2, nota 4, por aí. Eu dei prova extra, etc., dei toda a ajuda possível. Eu consegui fazer com que esse estudante de Engenharia Naval passasse com nota 5. Muito bem. Dos 25, a evasão é 95%, fazendo essa minha estatística particular. E o que acontece? Será que quando o estudante atualmente entra numa daquelas engenharias de alimentos, naval, que seja, tem preconceito, claro, estou revelando um preconceito numa observação única minha, de minha turma foi assim. O que faz a universidade se acontece isso? O que ela faz? O estudante está ali, ele não mudou de ramo na engenharia, não. O estudante estaria fazendo Física 3, que está em todos os ramos. Ele evadiu mesmo, foi-se embora, abandonou. Então, é um custo disso, é um custo na vida, né? A destruição de vida em que isso representou, de tempo de vida do jovem, que não conseguiu encontrar caminho. É culpa do pai, é culpa do estudante. Dos 24, 25, todos os estudantes tiveram a mesma culpa. Há umas tentativas de ingresso multidisciplinar na universidade, mas eles estão muito tímidos. Eles assim, têm uma da biologia, uma nas humanas, e tem uma no CCMN, que é mais aqui, que eu vou enfatizar.
elas são pequenas e elas estão com o seguinte, eles ofereceram no vestibular de 2020, vai ser oferecido, ficou suspenso. Então. Aí elas não oferecem orientação aos estudantes. Tem lá vários itens, como matemática, tem uma daqueles é interdisciplinar, mas o estudante não sabe o que quer dizer isso. Ele pensa também, olha, se o interdisciplinar é bom, por que continua existindo os ingressos particulares canalizados? Se é bom, por que vai existir os outros? Né? Então, há uma falta de confiança no que está fazendo, a timidez e a insegurança dessa implementação. As opções múltiplas antigas continuam e a mensagem não é dada para o estudante. Então, esses mestrados, esses ingressos multidisciplinares, eles desse jeito, eles vão custar muito a serem implementados. Né? Não há, e, especialmente, não há proposta de diploma intermediário. A formação de um ciclo básico, um caldeirão único aí, sugere que é muito importante que haja um diploma intermediário, senão aí vai ficar uma falta de... faltará uma perspectiva de solução para uma boa parte do estudante. O diploma intermediário deve resolver uma parte do encaminhamento dos alunos. Eu vou mencionar um curso interdisciplinar, CCMN, que foi criado com esforço, dedicação, muito bem feito, aqui no nosso CCMN. Ele se chama Bacharelado em Ciências Matemáticas da Terra. Ele envolve todos os cursos do CCMN, Física, Matemática, Química, Computação, Geologia, Ciências Naturais, Astronomia, etc. E ele foi implementado no ano 2009, pela primeira vez, e a avaliação é de que ele teve sucesso na redução de evasão, que é menor. A evasão é muito forte em qualquer desses cursos de ciências que estão aí no CCMN, muito forte. Na física, a gente forma 10% dos que crescem. Né? Então, a redução é significativa. Mas o projeto foi feito por Ângela, quando decano do CCMN, Ângela Rosa dos Santos, a quem eu elogio muito como nossa decana, muito implementadora de soluções, de resolver os problemas tradicionais que existiam no CCMN, a Marta Barroso, que é nossa colega na física, e o Sérgio Machado, que é um colega da química, eles trabalharam no projeto que foi apresentado, e foi apresentado no MEC. O MEC criou um grupo de trabalho forte, esse projeto, junto com outros e outras instituições, foi apresentado e foi julgado bom, interessante. Acontece que ele carece de apoio. Por quê? Por causa disso, porque ele existe e existe os outros, todos existem, mais esse. Então, o estudante parece que foi só criado uma opção a mais, e não uma solução para as múltiplas opções. Então, ele carece de divulgação e apoio. O mais grave é o seguinte: ele foi elaborado, evidentemente, para incluir as opções de ingresso em engenharias, porque ingresso só nas ciências matemáticas e das ciências é muito pouco para abranger uma formação que pretende encontrar as soluções de carreiras novas que se abrem aí na nossa cultura do século XXI. Ele sofreu a objeção da Escola de Engenharia. A Escola Politécnica não quis, não quero não. Queremos continuar as nossas preferências pelas 16 opções. Então, esse projeto ficou restrito ao CCMN. E o próprio Instituto de Física não é muito consciente disso. O Instituto de Física entrou recentemente num outro programa interdisciplinar, tipo disciplinar, que foi o da nanotecnologia, junto com a engenharia e com a biologia. Criou mais uma opção, em vez de criar uma coordenação verdadeira, juntando-se ao bacharelado de Ciências Matemáticas da Terra, eles inventaram mais uma, que é a nanotecnologia. Por mais simpático que seja a nanotecnologia, não tem por que criar um vestibular novo para uma área que eu posso retirar a partir do caldeirão do ciclo básico. A universidade ela pode ter 130 opções de saída, mas ela não precisa ter 130 opções de ingresso. Não tem, essas opções não
não são, nem podem ser previstas a longo prazo. Como é que alguém, algum grupo da universidade, pode prever que uma carreira na universidade, um curso, vai ser bom de uma certa maneira, bem especificada, rigidamente, de ponta a ponta? Tudo vai mudar. Essa época que a gente está vivendo muito, do ano 2000 em diante, as mudanças são muito fortes. Notável nessa observação das mudanças é o seguinte: aqueles estudos da academia, o primeiro que eu mencionei ali, pensando na nova universidade, e o anterior, lá de Angra dos Reis, em 98, eles falam numa temática de problemas diferente daquela temática de ênfase, de urgências, que fala o documento de 2018. Usou muito de 2004, que foi a edição do outro, estudos feitos lá no 2002, para 2018, porque naquele tempo lá não havia a interdisciplinaridade exigida pela situação cultural atual. Não havia... As carreiras estavam ainda consideradas que eram aquelas ali, está tudo bem nessa direção. Isso é uma novidade que aconteceu fortemente entre os anos 2000 e 2005, 2010. 2010 já estava isso muito falado por muita gente. E hoje, agora, no ano 2020, quando a gente vê aparecer novas mudanças na cultura, na comunicação, no conhecimento, na transmissão, aí com essas big data, a captura do conhecimento por estruturas de funcionais que vão comandar e distribuir o conhecimento, seguindo interesses comerciais, de publicidade, propaganda. Essas mudanças estão muito fortes. Inteligência artificial entrando em todas as áreas ao mesmo tempo, Big Data, manipulações de Big Data entrando também, modificando o conhecimento, a distribuição de conhecimento e a formação de conceituação de valores para a sociedade. A universidade ela tem a obrigação de, no seu núcleo de influência, ela defender valores. E esses valores ela tem que defender de uma maneira coerente e firme. E não é com a ramificação do estudante através de um canalículo aí, que ele entrou e vai sair do outro lado, que ela vai criar o caráter de defesa da universidade como uma trincheira, uma barreira dos seus valores, da verdade, do conhecimento científico. Ela vai ser feita se a universidade tiver globalmente uma consciência, um comportamento correspondente a essa defesa. Precisamos criar a nossa trincheira, os nossos muros de defesa contra essas violações da verdade, da ciência, do respeito à pessoa, né? A manipulação das pessoas em grandes grupos. Faço sugestões, então, eu estou querendo ser objetivo aqui, faço duas sugestões. A nossa reitora ela é muito consciente desse problema, não tem dúvida nenhuma, mas ela é reitora e cuidando de tantos problemas ao mesmo tempo. Se o problema de evasão, ela tem bastante consciência, porque já revelou isso bastante. Então, mas esse desenvolvimento de um novo formato de reforma não vai ser feito por uma penada, um decreto, uma decisão. Ela deve ser feita por um grupo de trabalho que tem que criar toda uma estrutura muito bem pensada de programação acadêmica. Você não pode formar um caldeirão de ensino básico sem muita coerência. O nosso grupo de trabalho do CCML que fez isso para a área que ele tratou com um esforço enorme. Então, a experiência está ali, né? Muito bem. Reitora, eu sugiro que ela proponha ao Conselho Universitário uma criação de um grupo de trabalho para elaborar um projeto de reforma acadêmica na graduação. Sempre a graduação. Não ficar falando que a universidade é boa em pesquisa, pós-graduação, que tem convênios de interações. É graduação, porque aí são entregues os jovens
cujo tempo de vida a universidade está desperdiçando. Então, uma reforma acadêmica da graduação com atenção a problemas de ingresso, evasão e diplomação por ciclos. Diplomação por ciclos tem que ser introduzida legalmente, tem que existir. E o Instituto de Física, a nossa diretora, Belita, eu sugiro que ela imediatamente procure os decanos do CT e do CCMN para discutir o ingresso unificado e a criação de seguro básico conjunto entre esses órgãos, decano CT e CCMN, para o CT e CCMN. Unificado mesmo, então, esse é o ingresso que existe. Não vou botar mais um ingresso unificado e deixa todos os outros ali, o estudante vai ficar com N mais uma opções que ele não entende. Muito bem, essa é a minha mensagem. Eu aqui quero encerrar o meu relatório. Eu quero, naturalmente, dizer que tudo isso é importante. Isso não são mudanças administrativas da universidade, não é questão de eficiência, vamos ter uma evasão menor. A evasão ser menor não é só pelo número de evasão, é pelo fato de que a universidade não está criando um conceito, não está criando um conceito de valores. Canalizas, ela não é uma universidade grande, ela é uma porção de canalículos, e o estudante entra por um canal e sai pelo mesmo canal ali adiante. Ela tem que criar um caráter, ela tem que ser um instrumento, uma entidade de defesa de valores, de seus valores de verdade, de conhecimento, de distribuição de conhecimento, de uso dessa oportunidade que a universidade tem sustentada pela sociedade, de ser um lugar onde esses valores podem ser estudados, formulados, que ela assuma a responsabilidade de ter esses valores bem cultivados e distribuir, a fim de distribuí-las para a sociedade, ensinar a sociedade a defender também esses valores, ensinar para a sociedade que a saúde, que a universidade aprende a desenvolver, a defender, não pode ser contestada por uma negativa qualquer, arbitrária de alguém, algum órgão que tem uma potencialidade enorme de divulgação, de colocação em redes e divulgar uma campanha contra o que for, vacinas ou qualquer outro método que é sagrado na universidade, porque esses métodos são a implementação, a constatação, a criação da cultura que a universidade tem, por exemplo, nesse exemplo da área da saúde. Então, a minha mensagem é para o futuro, né? O meu futuro é menor do que foi o meu passado, o futuro de vocês provavelmente é muito maior do que o passado até agora. Eu acho que a gente tem que, agora, imediatamente, está tarde, a universidade está anacrônica, ela está com 20 anos de atraso, e ela está cada dia mais anacrônica, cada dia mais descompassada. Ela tem que agora começar a correr atrás dessa perda de tempo, recuperar e fazer essa adaptação ao mundo, porque o mundo está ficando mais perigoso, os valores da universidade. Vocês estão sentindo isso a cada momento. Então, muito obrigado a vocês. Esse dia foi um dia que eu não sei nem como definir, não tem como definir o que esse dia foi. Não sei, eu acho que isso nem é para mim, isso é para isso tudo aí, esse merecimento, esse reconhecimento todo. É dirigido ao tempo em que eu vivi, ao tempo que foi um tempo de criação, um tempo de modificação. As mudanças todas que eu narrei aqui, desde acabar com cátedras até pós-graduação consolidada e grupos de pesquisa ótimos e pesquisas interdisciplinares, tudo isso foi criado por um contexto, por tudo isso. Todo mundo que estava presente e a própria evolução natural foi assim. Então, muito obrigado a todos. Então, tenhamos um bom futuro. Obrigado. Eu peço para todos abrirem o microfone, uma salva de palmas.